Os vossos filhos são santos. Os vossos filhos são santos. Quando o peso da religiosidade não está pressionando a nossa cabeça para somente pensar em maniqueísmo, a luta do bem contra o mal, lembramos que santificar e ser santo é o mesmo que separar e ser separado de algo ou alguém que modificaria a verdade nossa, conforme seus padrões sociais, intelectuais ou religiosos. Entendemos que santos é separados, mas em outras situações, principalmente em relação a filhos, costumamos pensar que santificar é canonizar, impor um sacramento, onde as pessoas são santas pela canonização, não por comportamento e testemunho, pelo sacramento, não pelos méritos de santidade a Deus. Os filhos são santos, mas cabe aos pais os santificar a cada dia, como há uma lavagem pela palavra e a purificação do espírito e vida, vivenciado pela doutrina e ensinamentos de Cristo. Paulo: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. 1 Coríntios 7, 12 a 15. Bênção e maldição. Está escrito: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdias em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isto significa que há erro que a gente comete que são consequências dos erros dos nossos pais ou avós. Serão erros deles, não maldição hereditária. Algumas vezes os compartilhamos ou conseguimos ou consentimos com eles, vezes não. Mas aquilo que não quisermos e que não quisermos e rejeitarmos será erro dos nossos pais, e o Senhor visitará a iniquidade deles em nós, não as nossas, se não as tivermos. Mas dizeis: por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Nas palavras de Paulo, temos a seguinte orientação por testemunho: há palavras e ações que o homem fala e faz sem querer. O homem interior em formação cristã, o Espírito do Senhor no homem, e o homem nascido de novo, em meio às lutas da carne contra o Espírito, chegam a perder o controle sobre o seu corpo e a sua língua. O Senhor o sabe, mas sabe que no íntimo, realmente, o homem não quer pecar. Então, a vontade de não pecar é santa e separada. O Senhor não leva em conta o tempo de ignorância, mas honrará o arrependimento e
o concordar com a verdade e a santidade. Mas anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Não se trata da genealogia dos fariseus nem dos seus antecessores, embora saibamos a influência que o mestre exerce sobre os alunos. Tratava-se, no entanto, do homem interior e exterior. Os fariseus anteriores àqueles eram também da mesma tribo de Levi. E quando se falava dos pais deles, não era somente o genitor imediato, mas falava dos antecessores históricos e antigos, que maltrataram os profetas, sim, e apedrejaram os que lhe foram enviados. E que aqueles fariseus da atualidade também ocultavam os crimes e mortes praticados até dentro do santuário. Daí Jesus Cristo, visitando a iniquidade dos pais nos filhos, neles, por causa deles, como está escrito, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, e que eles também assumiriam para si, e disse: vossos pais mataram os profetas, e todos vós pintais os seus túmulos. Era como se os filhos atuais justificassem o que os outros pais fizeram. Êxodo 34, 5-9, Deuteronômio 5, 10, Jeremias 31, 29 e 30, Ezequiel 18, 14 e 19, Mateus 7, 16 a 18. E o apóstolo acrescenta: doutra sorte espiritual, vossos filhos, já concebidos ou a conceber, seriam imundos, pecadores, considerados sob o pecado, não santos. Os vossos filhos são santos. Os questionamentos humanos sobre o que se intitula santo, santidade, santificação e santificados têm escala desde o radicalismo religioso até ao tolerante, já na fronteira da profanação. Deve ter sido muito chocante quando Pedro viu um lençol cheio de animais imundos, sabendo que ele fora posto por um Deus santo e lhe ordenado matar e comer. Mas o porquê destas palavras é para achar um espaço para a justificação diante da mente mais exigente, que o marido incrédulo, a mulher incrédula e os filhos que tiverem com um segundo elemento santo do casal são santificados por ele. Esta verdade lhes santifica. Os vossos filhos são santos. Razão de recorrermos aos seguintes textos bíblicos. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Há pecado do homem que são manifestos precedendo o juízo, e há outros que se manifestam depois. Assim, o conselho mais central que encontrei no momento, ou conforme este momento, é o que está escrito: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Romanos 4, 7 e 8. Romanos 8, 4. Salmo 32, 1 e 2. 1 Timóteo 5, 24. Mas a bênção do homem que teme ao Senhor
é generosa e abrangente. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Os seus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Os seus filhos lhe serão como flechas em aljava cheia, para enfrentar os inimigos à porta. Deus abençoe o fruto do teu ventre. Apenas avisamos aos beneficiados por tão tamanha bênção que cair na condição de santo é mais grave do que na condição de pecador. Salmos 128, 6, João 15, 22, Atos 16, 31, Romanos 6, 1 e 2. Aquele que ama a obediência, ainda que custe o preço de sua vida, escute o que a palavra de Deus diz. Vós, mulheres, estejais submissas a vossos maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei a vossos pais em tudo. Vós, pais, não vos irriteis a vossos filhos. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, porque isto é agradável ao Senhor. Que recebereis do Senhor o galardão da renúncia, mas, se for somente de lábios e de aparência, vossos filhos perderão o ânimo, e recebereis o agravo que fizerdes. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Como Cristo amou a igreja e a purifica e a santifica, devem os maridos amar as suas esposas como a seus próprios corpos. E a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Honra a teu pai e a tua mãe. Os pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Os servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe morrerá de morte. Castiga a teu filho enquanto há esperança. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos. Não te assenhorearás deles com rigor. Exorta aos servos que se sujeitem a seus senhores e em tudo o agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que seu testemunho seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma forma a mulher ao marido.
Procurai as coisas honestas diante de todos os homens. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Toda alma esteja sujeita à autoridade. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. É necessário que lhes estejais sujeitos. Portanto, dai a cada um o que é devido. A quem o tributo, tributo. E a quem o imposto, imposto. E a quem honra, honra. A quem o temor, temor. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, e os que têm senhores crentes não os desprezem por serem crentes. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Portanto, é bastante aos filhos honrarem aos pais em obediência e não rejeitarem os ensinamentos de sua mãe. É bastante aos pais não irritarem seus filhos e não reterem a vara quando há esperança ou enquanto há esperança. É bastante aos empregados obedecerem aos seus senhores como obedeceriam a Cristo Jesus, mesmo o patrão sendo mau. É bastante aos senhores que tratem aos seus servos, lembrando-se de que eles são propriedades do Todo-Poderoso. É bastante ao marido e à mulher que amem-se a si mesmos, porque o Senhor é soberano sobre todos e dará a cada um segundo as suas obras. O fim do mandamento é o amor. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Os vossos filhos são santos.